Tiago Prado, Tiago Prado, estamos de olho em você. Rodrigo Abel, são nossos amigos, né? Pô, Cleiton, tem uma turma boa, não tem, cara? Tem Uma turma audiência qualificada. gente muito boa, cara. E Mas eu aí? recebi uma pesquisa do Felipe Nunes, da Quest, da Quest, e que ela me demonstra algumas coisas aqui que eu queria... Não vamos nem discutir a pesquisa, né? Mas eu queria discutir com você alguns dados que podem ser reais. Né? Vamos lá. Um deles, quando ele apresenta, que ele faz a avaliação do governo Bolsonaro. E aí ele mostra uma queda no péssimo, no ruim péssimo, de 50 e tantos para 42. Quer dizer, você começa a ter qualidade no governo Bolsonaro. Mas mostrou um dado que também é interessante. Quando ele ouve as pessoas que utilizam o Auxílio Brasil, né? Antes do Auxílio Brasil, essas pessoas qualificavam o governo Jair Bolsonaro, 55%, 56% dessas pessoas, como péssimo e ruim. E isso caiu para 39%. Ou seja, a máquina federal começa a fazer diferença no processo eleitoral. Né? Então, a primeira coisa que me chama a atenção é que a avaliação do governo Bolsonaro começa a aparecer mais positiva. A gente está vivendo uma situação, eu acho que sui generis, onde você tem um presidente que apanha 24 horas, de um governo que apanha 24 horas, né, todos os dias, e se consolidou numa posição. Né? Está se mantendo ali no nível de posição de pesquisa e de disputar a ida para o segundo turno e bem, né, porque pode ser o que for. Me parece também que existe uma tendência enorme ao convencimento daqueles que não eram Bolsonaro. A Quest também apresenta um outro dado interessante, porque ela avaliou em quem votou, né? Quer dizer, pegou assim, dos que votaram em Bolsonaro, qual é a opinião deles sobre o governo. No primeiro momento da pesquisa, 53% dos que votaram criticavam o governo, e isso caiu para 12%, segundo a pesquisa. Quer dizer, é um negócio impressionante. Né? É um início de retomada, né? O início de retomada. Parece, segundo essa pesquisa da Quest. A questão é a seguinte, o grande desafio do Bolsonaro nessa eleição é provar que ele se preocupa com os que mais precisam. Porque esse é, em tese, uma exclusividade do presidente Lula. Né? O presidente Lula ele cresceu e ganhou vulto, ganhou popularidade, né? Se dizendo o presidente dos pobres. Então, Bolsa Família ajudou a sedimentar essa imagem, programas sociais, muitos programas sociais, inclusive que ele copiou do Garotinho, no estado do Rio de Janeiro, programas de distribuição de renda, enfim, ele se consolidou entre as classes mais baixas. Então, quando ele enfrenta o Bolsonaro, em tese, ele já começa a se espalhar entre as classes mais pobres. Então, o Bolsonaro tem que dar uma resposta às classes mais baixas, e uma das respostas é o Auxílio Brasil. Aí a gente começa a ver isso, né? Aí eu queria conversar com você rapidinho sobre situações interessantes dessa campanha presidencial, né? Primeiro, que o Bolsonaro, que foi um cara que ganhou a eleição do nada, né? Uns dizem que é facada, não facada, pouco importa. O cara sem estrutura, sem coisa nenhuma, chegou a presidente da República. Ou seja, é um time de várzea que ganhou o Campeonato Brasileiro. Esse time de várzea que ganhou o Campeonato Brasileiro, ele poderia tomar duas posições. É o seguinte, vou continuar sendo um time de várzea e vou ganhar de novo. Ou vou me profissionalizar. Eu vou aproveitar e vou ser o campeão brasileiro de fato, para continuar campeão brasileiro. O Bolsonaro fez isso e faz isso. Exemplos que eu dou. Bolsonaro vem sem partido. Fez uma aliança fortíssima agora. Malandramente trouxe o PP para o governo, botou ali o chefe da Casa Civil, malandramente, porque ele estava entre ir para um partido ou para o outro, então ele traz o partido. Um ele bota no governo e o outro ele se filia. Então ele está com duas máquinas partidárias poderosas. Segundo, ele não tinha governo.
tinha nada na mão. Chegou do nada. Ele começou a operar o governo de uma forma impressionante. O governo está operando e operando pesado. Maior prova disso é a redução no preço da gasolina, que foi uma pancada, foi um pancadaço. A gasolina ia explodindo. Era uma crise gigante no governo, crise né? gigante. Imagem. Ele enfrenta 2 presidentes da Petrobras, bota para correr 2 presidentes e rearruma a casa. Então, é um time de várzea que aprendeu que tem que ser campeão brasileiro. Então, outra coisa, ele derrubou todos os adversários que estavam na linha dele. Derrubou todos. Você vê, Mandetta, o tal do juiz, que eu não me lembro o nome dele, era Sérgio Moro. Sérgio Moro. Aí você vai, o Dória. Ele limpou a área Eduardo do Leite. Eduardo Leite. Ele limpou a área do lado dele. Bivar. Foi limpando, foi limpando. Então, à direita, ele está sozinho. Do outro lado, a esquerda está com todo mundo. Do outro lado. Os caras estão migrando todos para o outro lado. Né? Então, esse time de várzea, o outro é campeão brasileiro, foi campeão brasileiro algumas vezes. Só que nos campeonatos que foi para a segunda divisão, o Lula, que também é um titã de campanha, ele tirou da tabela do campeonato o momento em que eles foram para a segunda divisão. Chama-se Dilma Rousseff. Então, hoje você trabalha com a questão de um time campeão brasileiro durante 8 anos, que tem tudo para repetir isso, né? E que foi para a segunda divisão durante quase 8. Só que ele apagou da história do clube isso. Ele apagou. Aí você coloca, e com convicção, é o pai dos pobres, né? Que tem uma mancha ali com relação a isso. E do lado de cá, o cara que quer ser, de fato, o pai dos pobres. Então, nós estamos tendo 2 titãs disputando a eleição, fortemente. Um deles, né, que é o campeão brasileiro de 8 anos, que é o Lula. Esse tem um cara ali comendo a beirada dele, que é o Ciro, né, que não consegue sair do lugar porque é um time de várzea. Time de várzea em tudo. Contratou o João Santana achando que contratando um publicitário ia resolver o problema. Quando o problema é de produto. Produto conhecido. E você tem nascendo aí, que eu queria te ouvir, Simone Tebet, que fez uma chapa fantástica com outra mulher, né? Quer dizer que é uma marca, a mulher que é capaz de sobreviver numa situação de deficiência e tal. E que a Simone, tanto se ela crescer 1 ponto, crescer 2, crescer 3, eu acho que ela cresce em cima do Lula. Né? Aí eu queria te ouvir um pouco também. Em relação a Simone... Estou falando muito hoje. Mano. Não, é para falar mesmo. Em relação a Simone, o que me deixa... assim, ela está seguindo o mesmo caminho que todos os que ficaram pela estrada. Ela está batendo nos 2. Isso. No Bolsonaro e no Lula. Ou seja, está cometendo o mesmo erro de todos. Quer dizer, eles ainda não entenderam, os que querem ir para o segundo turno, querem tomar um espaço de um ou de outro no segundo turno. Essas pessoas ainda não entenderam qual é o jogo. O jogo está aqui e está aqui. Você não pode ir aqui no meio e falar assim, ó, você não presta, você não presta. Você vai ficar no limbo, né? Então, apesar dela ser uma excelente candidata, muito inteligente, a classe política fala muito bem dela, né? Ela é uma candidata leve, uma candidata com força, com nome, né, de uma família tradicional da política brasileira. Ela está seguindo no mesmo caminho errado. Não tem ninguém para dizer para ela, cara, você tem que escolher um candidato. Você não pode sair batendo nos 2, assim como faz, por exemplo, o Pablo Marçal, que não sai do lugar. Então, o Luiz Felipe também. Exato. Então, a possibilidade dela avançar com essa estratégia, eu acho muito baixa. Você vem falando nisso há muito tempo, e é verdade. Quer dizer, e aí, Mário, nós 2 concordamos num ponto. É uma eleição polarizada. Só tem espaço para 2. Tem espaço para um terceiro, que é a tal da terceira via. Qualquer um para entrar aqui tem que tirar o outro. Isso. Então, a Simone, a única chance que ela tem é tirando o Lula do jogo, ou sendo relevante no jogo. Porque esse jogo também é igual ao Campeonato Brasileiro. Né? O Campeonato Brasileiro você não disputa só o ser campeão, ideal que seja. Mas você, ao não ser campeão, você disputa aí para Libertadores. Né? Você vai para outro ponto.
Assim, não sou campeão, não estou na Libertadores, mas também não posso ir para o rebaixamento. A Simone Tebet, ela com certeza não será nessa tabela. Com certeza não é bom você falar isso em eleição, né? Mas com muita possibilidade ela não será campeã brasileira desse campeonato. Esse campeão brasileiro desse lado é o Lula. Mas ela pode ir para a Libertadores, né? Ela pode estar numa faixa grande ali, se ela souber para que lado ela bate. É isso que você está dizendo. Ficar aqui contra o Bolsonaro, contra o Lula, querendo ser, tem um monte de gente aí que não quer nenhum nem outro, então sou eu. Só que eles não entendem que o cara que não quer o Bolsonaro de jeito nenhum, ele acha que só o Lula vence o Bolsonaro. E o cara que não quer o Lula de jeito nenhum, acha que só o Bolsonaro vence o Lula. Aí o cara diz assim, cara, eu sinto muito. Você vê o caso do Luiz Felipe, que seria meu candidato mesmo. Meu candidato. Eu hoje voto no Luiz Felipe Dávila, porque representa os liberais, porque tem uma posição muito forte nisso e tal. Cara, mas você olha assim e diz assim, cara, eu vou com quem para derrotar o Lula? Porque eu não quero o Lula. Eu quero o Lula mesmo, quero que exploda o Lula. Eu vou com quem? Com alguém que até agora não me diz exatamente que tem possibilidade? Porque insiste num discurso de populismo. Os dois são populistas. Cara, eu cansei, já mandei isso para ele, cansei de dizer, cara, populista é o cara que gosta de povo, elitista é o cara que gosta de elite. Então, se você diz que não é populista, você é elitista. É assim que a população pensa, não é por ignorância, não. É por convicção. Tá certo? Agora, essa pesquisa da Quest, ela é diferente da pesquisa da Datafolha, né? A Datafolha mostra que o cenário está paralisado, com uma distância confortável do Lula Bolsonaro. E entendo que nos próximos 15 dias, antes do início das eleições, a gente já vai ter um cenário bem claro do que pode acontecer nessa eleição. E eu queria aproveitar para ir terminando, você que conhece muito pesquisa e tal, é uma questão que todo mundo se levanta, né? Todo mundo sempre pergunta, e não é questão de pesquisa ser crível, não, porque isso fica uma coisa chata. A minha questão é o seguinte, Mário, esse quadro que está consolidado hoje, de polarização entre esses dois candidatos, nós estamos aí a 60 dias da eleição. Você acredita que a campanha possa mudar isso? Quer dizer, a campanha pode criar uma situação em que a população crie uma alternativa por ela mesma, como aconteceu com o Rio de Janeiro, com o Witzel, que ali foi a população que criou a alternativa. Ou seja, eu não quero eu quero isso. Você acha possível acontecer isso? E outra pergunta que vai junto com essa para você ajudar a gente. Como é que é fazer pesquisa nacional com um país que tem as dimensões que a gente tem e a população que a gente tem? Com você, a bola para terminar. Boas perguntas. A primeira questão eu acho que depende muito dos acontecimentos, dos fatos, né? Do que pode acontecer. Na eleição de 2018, nós tivemos uma facada. Óbvio, a gente não está esperando nada trágico nesse sentido, mas, por exemplo, a gente já teve um presidenciável que morreu num acidente de avião, né? Em 2014. Eduardo Campos. Exato. Então, assim, a gente tem que... Eu acho que a única forma de acontecer entrar alguém no meio desse caminho do Lula e do Bolsonaro é acontecer algo de um vulto enorme, tanto de um lado quanto de outro. Fora isso, é muito difícil. Isso vai até o final. Se for essa bolha, entendo que ninguém consiga furar essa bolha, né? A população está com a cabeça muito separada. De um lado Lula, do outro lado Bolsonaro. E assim, se houvesse uma possibilidade de entrar alguém para furar essa bolha, caso não aconteça nada, já teria acontecido, né? Respondendo a sua segunda pergunta, Jackson, fazer uma pesquisa de dimensão nacional, estou falando agora como alguém que trafega nesse business também, é muito difícil, porque é muito caro, tudo muito caro, né? E a alternativa a isso, né, é fazer uma pesquisa telefônica, que é um sistema que eu não confio como uma pesquisa presencial, por exemplo. Acho que existem diferenças brutais no campo de uma pesquisa presencial e uma pesquisa telefônica. Então, assim,
sei lá, uma pesquisa nacional pode custar em torno de R$500 mil, por exemplo, se você fizer uma campanha presidencial. Quem pode fazer isso? O Datafolha, e olhe lá. O Datafolha pode fazer e quem pode bancar são os bancos. Exato. Como tem sido. Exato. Você vê que as pesquisas nacionais são coisa de XP, Exato. de exame financiado por BTG. Mas são pesquisas telefônicas, tá? Pesquisa telefônica. Aí eu queria propor a você, mais na frente, né? Um dia a gente bater um papo só como é que essas coisas acontecem em pesquisa. Eu queria fazer pesquisa telefônica, eu queria. Se eu Mas não- tivesse 100% de certeza de Não que ela é pode ter. confiável. Mas eu não me sinto confortável em fazer. Posso te dar uma opinião aqui, né, de quem opera na campanha. Eu não acredito. O que é fundamental? E aí você vive isso. Você faz treinamento. Você treina. As pessoas acham que quem faz pesquisa pega um bando de doido, bota uma prancheta e manda para a rua. Não é assim. Não é. Né? Quer dizer, você treina, você consegue treinar a pessoa e aí você ganha no treinamento uma informação adicional que chama-se mímica. Mímica, posicionamento que o telefone não te dá. Você pode perguntar, você votaria no Lula? Eu dou no telefone, votaria. Não, e você não sabe com quem que você está falando. Claro. Né? Aí você pergunta, você votaria no Lula? Votaria. Né? Tudo dá diferença. E uma coisa é você, na rua, apresentar uma cartela para o eleitor, né? E ele olhar e decidir. Outra coisa é você aperta o botão aqui e passa os números e o cara, porra, se quiser ouvir de novo, aperta de novo. Não é a mesma coisa, é totalmente diferente. Só fica não ali confio. Só fica ali apertando o botãozinho quem tem lado. Exato. Falou, Mário. É isso. Vamos pro próximo. Vambora. Tchau, garoto. Valeu, gente.